Amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Tem algo de Deus para nós aqui? Quero falar sobre um homem que mudou a história dele através de oração. Quando você para observar o cenário a qual o Jabes ele foi inserido, eu gosto demais do livro da história de Jabes, porque é no meio de uma genealogia, no meio de vários nomes, nada a ver. Deus pega no meio daquilo e fala assim: olha, eu quero que você coloque a história de um homem no meio de todos esses outros homens. E o nome desse homem é Jabes. O nome Jabes significa aquele que foi concebido através da dor, aquele que causou a dor a quem o concebeu. E quando a gente para analisar a história de Jabes, o que foi que aconteceu? Foi sofrimento no parto? Ou ele nasceu em um tempo que os pais deles não tinham condição? Eu não sei qual é a história de fato de Jabes, porque a história de Jabes ela é muito pequena. Porém, a lição que ela entrega no testemunho, porque Jabes ele resolveu no coração dele não aceitar aquilo que estava proposto a ele. Eu quero que você entenda, quando você resolve crescer, quando você resolve dar uma resposta para Deus e você resolve confiar nele, Deus tem um poder de mudar a história. Deus tem um poder de mudar a tua atmosfera. Deus tem um poder de transicionar você de um lugar de derrota, de um lugar de sofrimento, de um lugar que você está parado para um lugar de crescimento, para um lugar de estabilidade. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Crônicas. Aleluias. O capítulo é de número 4. Vamos lá. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. 1 Crônicas, capítulo 4. Quando você achar, vai até o verso de número 9 e 10. Podem ficar à vontade. A fonte da vida que me encontrou. Aleluias. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Metade da igreja. A outra metade, bora esperar. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Agora a igreja toda achou. Diz assim: Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo. Jabe foi o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo. Você sabe de qual tribo Jabes era? Jabes era da tribo de Judá. A tribo de Judá, ela carregava uma bandeira de um leão, que representava poder e força. Quando você para analisar, aquele que era da tribo de Judá é aquele que é louvado, aquele que é honrado. Então você vê um homem que o seu nome significa aquele que carregava o sofrimento, aquele que foi concebido em meio ao sofrimento, ele inserido em um lugar onde que era totalmente controverso ao nome dele. Vamos lá. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes. Significava: em meio a muito sofrimento dei a luz. É sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel: que tu me abençoe e aumente a minha propriedade, que a boa mão me proteja e não me permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Repita comigo: e Deus me concedeu. Não, isso aí está errado, essa próclise aí, vamos embora. E Deus concedeu-me o que eu pedi em oração. Vamos lá, vamos orar por você nesse momento. Pode colocar a Bíblia no seu assento. Amém.
Glória a Deus, aleluia. Ore por algumas pessoas hoje que gostariam de estar aqui. Meu celular agora há pouco foi bombardeado por mensagem de pessoas que não conseguiram estar aqui hoje por algum tipo de problema imprevisto, bem bobos, mas que não deixaram ela chegar aqui. Mas Deus te trouxe até aqui. Então nesse momento direcione as suas orações a cada família, a cada pessoa. Porque existe algo no reino espiritual, existe algo no mundo espiritual, que nós somos chamados para poder batalhar, nós somos chamados para poder guerrear. Vamos lá. Levante sua voz em oração, você que pode. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Obrigado, meu Deus, por esta revelação a qual o Senhor vai nos trazer aqui esta noite, Senhor. Meu Deus, que seja um destravar, que seja um alcançar, que seja um mover, que seja um impulsionar. Que o Senhor tenha total liberdade, Pai amado, de nos levar, de nos carregar a uma esfera a qual o Senhor nos preparou, Pai amado. E às vezes nós não conseguimos compreender, às vezes nós não conseguimos entender, Senhor. Mas eu peço, Pai amado, que a Tua glória, eu peço que a Tua unção, eu peço que o Teu cabode, Pai amado, eu peço, Pai amado, que a Sua lucidez venha sobre nós, Pai amado. Que o Seu discernimento venha sobre nós, Pai amado. Que nós consigamos ter clareza, Pai amado, naquilo que o Senhor está anunciando. Que nós tenhamos clareza naquilo que o Senhor está nos falando, naquilo que o Senhor está nos carregando esses dias, ó Pai. Então, meu Deus, fica à vontade para o Senhor falar aos nossos corações, ó Pai. Fica à vontade, Pai amado, para o Senhor mexer nas nossas estruturas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Prometo ser bem breve hoje, mas eu quero que você preste bastante atenção naquilo que vai ser liberado aqui nessa noite, amém? Peço que você esteja com um coração completamente ligado, porque às vezes é algo tão simples que nos atrapalha. Às vezes nós estamos correndo atrás de coisas tão complexas, às vezes nós estamos desejando coisas tão difíceis, às vezes nós estamos querendo algo inimaginável, quando na verdade o que está nos segurando, o que está nos travando, o que está nos atrapalhando é a simplicidade que Deus nos ensinou. E tem uma coisa que Deus ele nos ensinou, tem uma coisa que Deus nos deu ordem a fazer, que é orar sem cessar. Existe algo na nossa vida que foi lançado em meio ao cosmo religioso. Tem algo que foi lançado sobre nós com um peso religioso sobre, não é aquilo que o Senhor tem para nós, mas é sobre aquilo que eu faço para Ele. E não é sobre as obras que eu faço, é sobre naquilo que eu creio e assim eu movimento a minha vida. Não é sobre quantas vezes eu consegui colecionar jejuns, não é quantas vezes eu consegui ler a Bíblia. Tudo isso vai me trazer benefício. Tudo isso vai me trazer lucidez, tudo isso vai me trazer clareza, tudo isso vai fazer com que eu tenha acessos. Mas tudo isso não tem valor nenhum se eu não tiver confiança naquilo que eu peço. Se eu não tiver convicção naquilo que eu peço, se o fogo não queimar no meu coração, se o meu espírito não estiver ligado com o Espírito de Deus, se eu não tiver uma fé verdadeira, uma fé genuína, isso você não ganha através de um livro, isso você não ganha através de uma grande convenção, isso você não ganha em um movimento, mas isso começa a ser gerado na sua vida quando você reconhece o seu tamanho e você consegue entender o tamanho de Deus. Isso começa a ser gerado na sua vida quando você começa a entender a grandiosidade de Deus em tudo que fez, em tudo que Ele é, em tudo que Ele representa, em tudo que Ele quer nos levar, em tudo que Ele quer nos carregar. A história de Jabes era para ser uma história de peso, porque o nome representava aquilo que as promessas que vieram sobre você. E as promessas que vieram sobre Jabes era a promessa de dores. Era a promessa daquele que todos que chegam próximo, de alguma maneira ia ser machucado, de alguma maneira iria ser ferido. Talvez pelo nome que ele carregava durante a infância, durante a adolescência, talvez durante a juventude dele, pessoas resolveram se restringir a ele. A história dele carregava um bloqueio.
A história dele carregava uma marca. A história dele carregava um peso. Mas a história dele não foi marcada pela dor. A história de Jabes foi marcada pelo milagre. Não deixe a sua história ser marcada pelas dores. Não deixe a sua história ser marcada pelo aquilo que você não conseguiu alcançar ainda. Não deixe a sua história ser carregada pelas frustrações, pelos medos. Não deixe a sua história ser carregada pelas palavras de maldições que foram lançadas sobre a sua vida. Mas ele entendeu o lugar que ele estava. Quando ele fala, eu estou dentro dessa tribo de conquistador. Quando ele fala, eu estou dentro dessa tribo que representa poder, força. Deus já me abençoou pelo fato de eu estar neste lugar. E eu não aceito essa história sobre a minha vida. Ele coloca no coração dele uma decisão de crescer. Ele coloca no coração dele um desejo de almejar aquilo que o Senhor colocou dentro do cérebro dele, aquilo que Deus tinha planejado para ele. A sua dor não é maior que a sua promessa. A dor que você carrega não é maior do que a promessa que o Senhor tem sobre você. Jamais, jamais, jamais isso pode acontecer na sua vida. Ele não podia ser marcado pelo nascimento dele. Pelos olhos das pessoas ele era marcado. Pelo um passado que ele não podia mudar. Tem coisas do seu passado que não tem como ser transicionado. Tem coisas do seu passado que não pode ser mudado. E o seu passado não é só o que aconteceu há 30, 20 anos atrás. O seu passado é aquilo que aconteceu semana passada. Já está falando, semana passada. Aquilo que aconteceu ontem é o seu passado. Aquilo que aconteceu hoje pela manhã é o seu passado. Aquilo que aconteceu alguns minutos atrás é o seu passado. Você não pode olhar e viver de acordo com o seu passado. Você tem que colocar os olhos em Cristo. Você tem que colocar os olhos para o futuro e começar a andar nessa direção. Jabes, quando ele entendeu tudo isso, ele falou, eu colocarei a minha vida em oração. Eu viverei uma vida de oração. Eu terei uma vida de oração. Eu confiarei nesse Deus, não é qualquer Deus. É o Deus de Abraão. É o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Jabes não ficou remoendo o passado dele. Jabes não ficou alimentando o passado dele. Ele buscou uma transformação na esfera de vida. Quantos aqui ainda têm esperança em uma transformação genuína de vida? Gente, quando nós falamos dessa transformação genuína de vida, não é sobre de onde nós somos tirados e sobre onde nós estamos, mas é sobre uma sede que ela nunca é matada. É sobre uma fome que nunca é saciada. É sobre você nunca estar conformado, mas sempre você está buscando uma evolução, sempre está buscando um crescimento. Quando o apóstolo Paulo fala para você não se conformar com o sistema deste mundo, mas para você ter uma mente transformada pelo poder de Deus, para você poder experimentar quais são as vontades dele, sobre os estágios das vontades dele, porque até a vontade de Deus tem estágio. Ela é boa, ela é agradável, mas ela também é perfeita. E quando nós entendemos isso, nós se posicionamos falando, não, eu não quero apenas isso, eu sei que tem algo guardado para mim. Tem pessoas que apenas porque chegou um trabalho diferente, apenas porque chegou um veículo na garagem, apenas porque conseguiu conquistar a casa, apenas porque está conseguindo pagar as contas básicas da vida, acha que já chegou no ápice final da vida. Tem gente porque só levantou a mão um dia na igreja, acha que chegou na sua vida no ápice de estar servindo a Deus. Ontem nós conversávamos aqui com a liderança e as pessoas elas perderam a bênção de servir, porque focaram mais no peso da perseguição. Não vale a pena servir no diaconato porque você é perseguido. Não vale a pena servir no louvor porque vai acontecer isso, aquilo. Não vale a pena servir no cultinho porque vai acontecer isso, aquilo. Não vale a pena buscar arrecadação. Ou seja, as pessoas elas estão presas no peso das frustrações. Mas quando existe um benefício quando você está aqui em cima ministrando, existe um benefício quando você está aqui em cima tocando, existe um benefício quando você está ali recepcionando as pessoas, existe um benefício quando você está cuidando das crianças. Deus é aquele ser que não fica devendo nada a ninguém. Quando você pode dizer, eu sirvo ao Senhor. Você não é funcionário do Lula, você não é funcionário do Bolsonaro, você não é funcionário do dono da Rushes ou do dono da Cacau Show. Você não é funcionário de acionistas.
Se dizer eu sirvo a Deus. E melhor, eu sou filho, eu sou herdeiro. Eu movimento o reino a qual Ele me chamou para eu ser herdeiro. É isso que você representa quando você serve aqui. Não é apenas você ter um dom, não é apenas você fazer algo, mas é você ser participante. As bênçãos que chegam na sua casa, quando você apenas serve, sem um glamour de servir, quando apenas você recepciona as pessoas, quando você apenas está aqui só movimentando algo visível. Eu digo algo para você nessa noite. É muito mais quando você entende e fala, não, eu estou semeando no reino. Eu oro pelo fulano, eu oro por ciclano e eu sou beneficiado pelo reino. Eu sou beneficiado por aquilo que o Senhor confiou a mim. Tem pessoas que perderam esse benefício. Toda vez que você para de servir, você está falando, Senhor, eu não estou mais disposto a receber aquilo. A palavra fala, tudo que desligares na terra será desligado. Tudo que desligar na terra será desligado. Ou seja, toda vez que você se recua a servir, você está desligando, você está virando uma chave. Vamos lá. Tem chave que nós desligamos pela vaidade. Tem chave que nós desligamos pelo medo. Eu imagino o apóstolo Paulo no coração dele dizendo, eu vou desligar essa chave aqui que eu não estou suportando a perseguição de Roma. Qual seria o próximo plano de Deus? Eu não sei, Deus nunca é pego de surpresa. Deus, Ele conhece a nossa história, Deus, Ele nos conhece. A gente olha para um Jabes que resolveu dar esse nível de resposta a Deus. E Deus escreve a história dele no meio de uma genealogia. Deus pega e olha para ele e fala, Jabes, eu entendo que você não está preso ao seu passado. Eu entendo que você não está se lamentando, eu entendo que você não está apenas perdido naquilo que foi lançado um dia sobre você. Não é sobre as oportunidades passadas ou coisa do tipo. Não é sobre os bloqueios que lançaram sobre ele. Mas é sobre ele dizer, eu tenho um objetivo na minha vida. É sobre ele dizer, eu tenho um foco na minha vida. É sobre ele dizer, eu tenho um plano traçado na minha vida, segundo aquilo que Deus Ele colocou no meu coração. Eu tenho um plano de crescimento. Porque eu entendi, Deus me revelou o que Ele escreveu para mim no meu tempo. Deus, Ele revelou o que Ele escreveu na minha história. E eu não posso ser pego de surpresa pela minha humanidade. Eu não posso ser pego de surpresa por aquilo que os meus olhos estão vendo, por aquilo que o meu ouvido está escutando, ou por aquilo que eu estou sentindo na sensibilidade humana. Quando Paulo diz, eu falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, ele está dizendo, sim, eu sei o que você está passando. Assim como ele diz, eu sei viver tanto na escassez quanto na bonança, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo, eu reconheço tudo isso, eu estou disposto a continuar, eu estou disposto a fazer, eu estou disposto a estabelecer. Tem alguém aqui comigo? A dor não pode ser maior do que os planos que Deus tem para você. A dor não pode ser maior do que os planos que Deus tem para você. Jabes não ficou acariciando a dor que ele carregava. Jabes não ficou se alimentando do sofrimento. Ele sabia que se ele colocasse o sofrimento que ele carregava nas mãos de Deus, certamente haveria um milagre. Certamente haveria uma transição, certamente haveria uma mudança. Sabe, quando você olha para a história de Jabes, você vê um homem que resolveu levantar a cabeça. Foi um homem que resolveu mudar o pensamento. Foi um homem que olhou assim durante toda a sua história. Quando você olha, para observar, Jabes era o que os irmãos dele eram da época de Abraão. Não era qualquer irmão, não era qualquer pessoa. Mas ele veio com um peso muito grande no nome dele. E sabe o que eu observo? Deus não mudou o nome de Jabes. Assim como Ele mudou o nome de Abraão. Assim como Ele mudou o nome de Jacó. Deus não mudou o nome de Jabes, mas Deus mudou a história dele. Porque Deus vai exatamente naquilo que você precisa.
Deus vai exatamente naquilo que precisa ser mudado, naquilo que precisa ser tocado, naquilo que precisa ser mexido. Jabes não correu para o cartório para poder trocar o nome dele, que tinha um peso, que tinha um preconceito, que tinha algo que fazia com que as pessoas fossem afastadas, mas ele falou: meu testemunho será maior do que o meu nome, a minha confiança no Senhor será maior do que o meu nome. Você consegue entender? Eu conheço um irmão lá na Bahia, que o nome dele é Jabes. Judas tem um significado bonito, mas ninguém tem coragem de colocar o nome de Judas, porque o nome pode ser bonito, mas a história é feia, a história é triste. Você consegue entender? Não é sobre o nome de que você carregava, qual você carregava no seu passado. Não é sobre o biotipo que as pessoas um dia desenharam do seu passado, mas é sobre quem de fato você é hoje. É sobre o que de fato você carrega hoje. É sobre o que você representa hoje. É sobre o peso de você poder carregar a glória de Deus. Quando você dispõe o seu coração a você crescer. Quando você diz: olha, eu não aceito essa vida que eu estou passando. Eu não aceito ser mais um no meio da multidão. Eu sou representante do reino. Eu sou filho de Deus. Eu não quero ser medíocre. O que é medíocre é andar na média. É viver como os outros vivem. É saber só o que os outros sabem. Não, Deus me chama para um secreto para Ele me dar revelações. Deus pode falar e fala para mim coisas que Satanás nem sonha em saber. Se ele quiser saber algum segredo de Deus, ele tem que participar do culto lá de fora para saber qual é a revelação de Deus para esses dias, porque ele não tem esse poder de secreto. Você consegue entender? Isso foi dado a mim, foi dado a você. Isso foi dado a nós. Esse peso de glória foi dado a nós. É sobre você olhar e estabelecer, é sobre você olhar e escrever, é sobre você olhar e ter nomes a qual você derrama lágrimas de oração, porque você sabe do poder da oração. É sobre você olhar para a sua propriedade. A Bíblia diz que Jabes, ele foi específico. Ele não teve orações vagas. Não, ele falou: Senhor, eu quero que o Senhor aumente a minha propriedade. Eu gosto de uma tradução que diz: alargue as minhas fronteiras. Ele falou: aquele mal que foi lançado para mim, eu não aceito, eu peço a tua bênção. A Bíblia diz: e Deus concedeu. Talvez o inferno todo levantou e te amaldiçoou. Talvez tem pessoas em terreiros batendo tambores, matando animais para que a sua vida seja atrasada. Mas quando você veste a roupa que o Senhor tem guardado para você, você está de pé, você está pronto para guerrear. Eu gosto de ouvir alguns testemunhos. Quando alguém vai fazer algum tipo de feitiçaria, para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que amam o Senhor. E o feiticeiro tem que voltar para ela e falar: olha, essa pessoa nós não temos poder contra ela. Essa pessoa aí, ela carrega algo que o cara lá de cima, que o homem lá de cima não deixa ninguém tocar nela. Eu gosto de uma história do Paulo de Tarso, o ex-quinto bruxo. Quando ele se converte, tem um demônio que pede para ele que ele coma vísceras de corpo humano toda sexta-feira durante um tempo. E quando chega um determinado dia que ele viola um túmulo. Quando ele vai tocar, o demônio fala: não toque. Ele: por quê? Essa mulher foi marcada pelo homem lá de cima. Era uma mulher que era dirigente do círculo de oração. Ele ficou louco por ele não poder mexer naquele corpo. Ele falou: então eu estou servindo ao Deus errado, estou servindo à entidade errada. Você consegue entender? Sobre aquilo que você carrega, aquilo que nós somos chamados para fazer. Nesse próprio testemunho ele diz que um certo dia a entidade pede a mãe dele como sacrifício. E ele fala: eu quero o seguinte, eu quero só que você entre dentro daquela casa, que o resto eu faço. Só aponte a arma que eu puxarei o gatilho. Só quando ele chega na casa dessa mulher, na casa da mãe dele, que ele vai entrar, ela fala: olha, meu filho Paulo pode entrar, mas o demônio que anda com ele não. Você consegue entender a autoridade que foi dada a nós?
Você consegue entender aquilo que nós representamos? Quantas vezes eu estou em uma sala estudando, quantas vezes eu estou, às vezes, em um comércio, e quando eu vou pisar, eu falo, todos os demônios que estão acompanhando pessoas aqui, eu dou ordem a vocês para vocês se retirarem. Enquanto eu estiver aqui dentro dessa sala, fazendo o curso ou estudando, entidade nenhuma vai entrar. Quantas vezes eu já falei isso dentro da academia? Uma vez um bruxo veio falar comigo. Ô cara, quem é você? Porque a minha entidade não fica com você quando você está aqui na academia. Falei, aquele preto velho lá fora é seu? Ele falou, você enxerga mesmo? Cara, o Roger conhece o sujeito. Foi conversado. Você consegue entender? Você consegue entender para que nós somos chamados? Através do poder da oração, não é sobre você ser especial, não é sobre eu ser especial, mas é sobre nós sabermos e entendermos a nossa atmosfera, é sobre entender o poder que foi delegado a mim e a você, é sobre você entender que nós carregamos uma paz acima da média, acima do que as pessoas conseguem compreender, é sobre esse poder que foi revertido, dado a nós. Você foi chamado para movimentar o reino, mas você quer pensar e enxergar como aqueles que não tiveram esse privilégio. Não vai descer um anjo para você e dizer, oh filho meu. Não, vai ter que ter uma busca. Buscar-me-ei e encontrarei quando buscar de todo o coração, de todo entendimento. Quando você quebrar todos os protocolos, quebrar tudo aquilo a qual foi estabelecido por você e por seus medos. A Bíblia diz que ele foi o mais ilustre. Sabe o que é o mais ilustre? O mais ilustre dentre os irmãos. Ele se destacou mais que os outros. Aquele que outrora tinha um nome pesado, aquele que outrora era rejeitado, agora ele consegue se destacar. Agora ele está acima da média. Agora as pessoas olhavam para ele, como ele conseguiu. Quem é esse homem que tem que nos abençoar? Eu gosto de olhar a história de José. Um homem que foi vendido como escravo. Um homem que o pai dele pensou que ele tinha morrido. Ele estava governando quando a família toda dele estava em crise. Quem era o rei do Egito era Faraó, mas quem governava era José. Você precisa entender essas coisas. Quem era o rei da Babilônia era Nabucodonosor, mas quem governava era Daniel. Você consegue entender? Daniel foi como escravo, esses homens foram como escravo. Jabes era alguém perdido, alguém pequeno. Eu não sei se você tem tanto peso com o seu passado, com a sua história. Talvez você olhe a história da sua mãe, a história do seu pai. Não foi alguém proeminente para a sociedade, não foi um grande avivalista, não foi um político, não foi um grande empresário, um fazendeiro, algo do tipo. Mas não é sobre eles, é sobre aonde estão os seus olhos, aonde estão os seus ouvidos, aonde está o seu coração. Deus está gritando o seu nome. Mas você prefere ouvir o caos gritando o seu nome? Você prefere ouvir o medo gritando o seu nome? E você todas as vezes vai ouvindo os conselhos do medo. Toda vez que você vai escutando o conselho do caos, você vai se retirando de lugares a qual Deus está dizendo, entra, pode ir no mais profundo. A Bíblia diz que existe águas que dão no joelho, existe águas que dão na cintura e águas que dão ao lombo, ao ponto de você poder ter que nadar. Fala sobre confiança. Fala sobre você andar em uma dimensão onde que os outros não andaram. E o que vai ser diferente não é o que você começou. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. Você consegue entender? É sobre quanto você conseguiu dar resposta. Não é quanto você conseguiu crescer. Não é quanto você conseguiu bater, mas é quanto você conseguiu apanhar e continuar de pé, por causa daquilo que você confia, por causa daquilo que o Senhor te chamou para você ser. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá, já estou encerrando. Jabes descobriu o caminho do altar. Jabes, ele foi ilustre porque ele descobriu o caminho do altar. Ele foi até o altar levantado ao Senhor. Eu não sei qual foi o sacrifício que ele levou ao Senhor, mas o melhor sacrifício que você pode dar é um coração quebrantado, Deus. Um coração que foi destruído, dilacerado assim. Senhor, eu reconheço quem sou. Eu sei que nada sou, eu sei que nada de bom eu tenho para te ofertar.
Eu reconheço a minha pequenez, reconheço que eu sou inútil como homem. Mas eu reconheço a sua grandiosidade. Eu sei que o Senhor tem coisas aqui guardadas dentro do meu cérebro que está protegida com uma chave porque o Senhor me ama. Você consegue entender? Tem coisas que estão guardadas dentro do meu coração que o Senhor resolveu guardar. O Senhor resolveu deixar bem embrulhadinho porque da minha imaturidade, por causa da minha falta de perseverança, por causa da minha falta de amor. Mas a partir do momento que você se resolve, Deus ele começa a abrir essa chave, ele começa a virar a chave dentro de você. Ele começa a te dar discernimento, clareza. Ele começa a abrir o mar vermelho que está aí dentro de você. Ele começa a te direcionar, ele começa a trazer torrente de poder sobre você e para você. Ele descobriu o caminho do altar, assim como Ana descobriu. Meu sonho era o quê? Era gerar. Meu sonho era ter filhos. Quem pode me entregar? É Deus que pode. Então eu vou ao altar. Senhor, aquele que tu me deres, eu entregarei para te servir. Eu entregarei como um sacrifício a ti para poder servir pelo resto da vida. E Deus ouviu Ana. Assim como aquele cego de Jericó. O que tu queres que eu te faça? Eu quero ver, eu quero enxergar. Quando você descobre o caminho do altar, quando você descobre que existe essa conexão, existe esse poder de espírito para espírito. Davi podia abrir mão de qualquer coisa. Ele não pediu para, Senhor, por favor, não tome de mim um reino. Ele falou, Senhor, não tome de mim o reinado, não tome de mim o meu castelo, as minhas posses. Mas ele falou, não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim o único lugar que eu tenho acesso a ti. Por favor, não retire a mesa da sala onde que eu te recebo. Era isso que Davi estava entendendo. Era isso que Davi sabia que ele estava movimentando. Era aquilo que ele sabia que ele podia fazer. Existe algo chamado proporção. São o que? Bênçãos grandes para grandes perdas. Tem coisas que igreja, eu vou te falar, viu? Tem os mistérios de Deus, tem coisas escritas para nós. Deus tem coisas inimagináveis. Ele tem, não é coisa que nós imaginamos. Ele tem coisas preciosas para nós. Você olha a Deus todo dia, olhando para a terra e procurando alguém que Ele possa mudar a história de alguém em todos os âmbitos. Em todas as esferas Ele falar, eu vou levantar essa mulher como referência. Eu vou levantar esse homem como referência. Eu tocarei na saúde da família dele. Eu reestruturarei a família dele. Eu vou mexer em toda a área financeira dele. Eu vou mexer nas estruturas psicológicas. Eu vou mexer em tudo que o homem não pode mexer. Eu vou mudar a história dele. Deus todo dia procurando alguém assim não pode encontrar ninguém, porque as pessoas estão abraçadas por uma veste de medo. As pessoas estão abraçadas por uma veste de incredulidade. As pessoas estão olhando e dizendo, mas eu falho muito. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você acredita. Se você acredita ou não no Deus de Israel. Se você crê ou não. Se você acredita que Ele é o dono do ouro, da prata, que Ele é o médico dos médicos, o advogado dos advogados. Ele é um ser muito poderoso, Ele é algo assim que nós não compreendemos. E nós ficamos presos em uma esfera a qual nós estamos apegados. E Deus está dizendo, tem um tempo de transição, tem um tempo de crescimento, tem um tempo de mudança para você. Mas o que o meu olho está vendo? O que o meu corpo está sentindo não é sobre o que o seu olho está vendo, não é sobre o que o seu corpo está sentindo, mas é sobre o que Deus está falando no teu espírito. É sobre o que Ele está revelando no seu espírito. Sua história não termina aqui, você nem começou a sua história. Deus revolucionou a história de Jabes. Ele escreveu a história de Jabes em uma genealogia, isso me deixa muito impactado.
Primeira vez que eu li a Bíblia por completo, quando eu cheguei genealogia por genealogia, aí quando eu chego a história de Jabes. Falei, cara, como tem esse... Aquilo me pegou, essa história me pegou no meu coração. Acredito que seja a primeira vez que eu estou pregando sobre a história de Jabes. Mas essa história mexeu demais comigo. Há 10 anos atrás. Mexeu demais com as minhas estruturas. Falei, meu Deus, eu preciso mudar a minha vida. Em um lugar completamente que você olha e as suas probabilidades não era de ascensão, não era de crescimento. Não era um cenário, não era. E ainda não cheguei nesse crescimento, mas eu estou caminhando, eu tracei um futuro. Tem um objetivo, tem um projeto no coração. Tem um Deus que está abençoando, tem um Deus que está revelando, tem um Deus que está falando, tem um Deus que está direcionando, tem um Deus que está impulsionando. Porque uma viagem de 1000 milhas começa depois do primeiro passo. Eu quero que você entenda. Mas depois do primeiro passo tem um segundo, o terceiro, o 10º, 100º. E às vezes quanto mais a gente vai caminhando, a gente entende que está mais difícil, porque os degraus da vida vai aumentando. Mas com Ele Deus vai te dando força, com Ele Deus vai te dando capacidade para você transicionar, para você passar. A quem nós pedimos determina o que pedimos. E o que pedimos e por que pedimos, para que pedimos, por que você quer. Jabes pediu ao Deus de Israel. Ele não chegou para a mãe dele e falou, mãe, por que tu me deste um nome deste? A qual eu fiquei preso, a qual eu fiquei sendo envergonhado pela nação. Ele falou, não, eu vou pedir a Deus, o Criador dos céus e da terra. Vou pedir porque eu confio, vou pedir porque eu acredito. Eu vou pedir porque Ele me dará a capacidade territorial. Seja específico naquilo que você pede, só para poder ratificar e ficar guardado no teu coração para nós encerrarmos. Seja específico, dê nome. Não faça oração vaga. Não chegue sempre, Deus, tu sabes todas as coisas. Senhor, tu sabes a oração de Pedro. Não, coloque nome. Estabeleça segundo. Seja objetivo, essa é a palavra que tenho para falar para vocês. Seja objetivo. Quem vive de oração não teme aquilo que vem de baixo, aquilo que vem da terra. Porque você está orando a um Deus soberano, a um Deus que está sobre tudo. Quem vive de oração não fica sendo impactado por aquilo que está sentindo, porque todo dia você vai ser bombardeado por sentimentos, às vezes que não vai te levar a lugar algum. Satanás soprou uma brisa de medo sobre a nossa nação como nunca foi dada antes. O nome disso é excesso de informações. Se liga a televisão, o celular, é notícia sobre notícias de mortes, de crises. E você gera a sua esfera de acordo com aquilo que você pensa. Se você vai no médico com medo de um exame, certamente você atrairá para você aquilo que você está com medo, porque toda vez que o seu cérebro é criacional, é criacionista, entenda isso. Você recebeu poderes para você fazer, para você criar moléculas, para você criar átomos. Toda vez que você fica com medo, toda vez que você começa a criar algo em uma esfera invisível. Por isso que Satanás o tempo todo ele vai jogar flechas de medo, para que você comece a construir os seus pesadelos. Por isso que você tem que ser alguém fervoroso. Quando vem pensamentos assim, eu para trás, Satanás. Aqui não. Comece. Porque ele vive, ele não aguenta ouvir eu cantando. Eu canto feio demais, mas é para Deus aqueles caras, estão brincando. Vamos lá. Está entendendo o que estou dizendo? Um tempo atrás eu tinha problemas, sabe, vinha pensamentos bombardeando quando eu estava no seminário. E eu li aquele livro, Mente Renovada, Larry Cristo, que ele falava, toda vez que vem sobre você pensamentos que vai fazer com que você sinta vontade de parar, desistir, comece a orar por um missionário.
Toda vez que vem pensamentos de derrotas, pensamentos de tentação, comece a orar por um familiar seu. Satanás, ele falou, cara, eu vou parar de lançar essas flechas, porque toda vez que eu lanço essas flechas sobre ele, alguém está sendo abençoado lá. E na balança, hoje eu estou perdendo. Você consegue entender? Você chega na empresa e fala, não, hoje eu não vou bater meta. Aí você começa a ficar com esse medo, então você começa a trazer isso para você. Aí você fala, você declara, hoje eu baterei meta. Hoje vai ser o melhor dia do mês. E todos os dias, às vezes vai parecer repetitivo, às vezes vai parecer cansativo, às vezes vai parecer assim que você, pô, mas essa oração eu fiz ontem, não tem problema, eu farei hoje de novo. Porque todo dia Satanás vai vir para poder me influenciar a desistir. Porque ele é paciente, ele é perseverante. Ele ganha pelo cansaço. Ele espera você baixar a guarda sem você perceber. A Bíblia diz que ele vem como um sapatinho de algodão. Então ele não vai chegar contra você nos dias triunfantes. O dia que você está disposto a chutar a boca do leão, a chutar a boca do adversário. Não, ele não vai vir nesses dias. Ele vai vir naquele dia que você vai acordar e você vai dizer, hoje eu não estou nem com coragem para orar. Ele vai vir naquele dia que você vai olhar e dizer, se eu pudesse hoje eu não iria trabalhar. Ele vai vir naquele dia que você vai chegar no trabalho e vai dizer, hoje eu não queria ver Ciclano nem Bertano, porque eles são negativos, eles são pessoas assim, assim. E ele vai mandar exatamente essas pessoas. Ou seja, você começa a construir o seu dia pelos seus medos. Você começa a construir a sua história pelos seus medos. É por isso que vem essas flechas. É sobre você declarar. É sobre você entender o poder que está à sua mão. É sobre você não fazer cálculos humanos e dizer que não vai dar, quando Deus lançou uma promessa sobre você, quando Deus disse que iria acontecer. Pela fé, Abraão fez. Pela fé, a galeria da fé é pela fé, é pela fé. Coloque seu coração em Deus. Não seja pego pelos medos. Não construa todos os dias gaiolas de medo para você ficar transicionando para os medos que você mais conhece. Quando alguém fala assim, eu preciso conversar com você, não construa coisas de medo, por favor. Fala assim, ela vai falar comigo, acho que é hoje que ela vai me falar sobre aquela bênção. É assim. Muda o seu cérebro, a sua mente. Mude. Não estou falando para você parar de enxergar a realidade da vida, mas é sobre você mudar essa realidade através da fé. Não estou dizendo para você ser um negacionista. Não existe isso, não é isso. É você entender e mudar. Fomos chamados para além daquilo que nós podemos imaginar e ver. Essa é a fé que nós somos chamados para poder carregar. Você que pode, se coloca de pé que nós vamos orar nessa noite.